Vamos ler a respeito de uma grande mãe. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hoje de manhã, eu quero pregar que a minha mãe é uma mulher de fé. A minha mãe é uma mulher de fé. Podem se sentar. A Bíblia fala sobre diversas mães que foram muito importantes e muito especiais. Eva, por exemplo, foi a mãe de todos. Ana já foi a mãe de Samuel. E Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas parece que nenhuma dessas mães, como diz a Elise, foi mais especial que a nossa própria mãe, que a minha própria mãe, ou que a sua própria mãe, correto? Por mais especial que Eva, Ana e Maria tenham sido, nenhuma delas conseguiria tomar o lugar da nossa própria mãe. Deus realmente fez a mãe para ser amada e para ser admirada por todos os seus filhos. Quando isso não acontece, é algo anormal. Não é normal. O normal é que toda mãe seja amada e admirada. Infelizmente, devido à legalização do aborto e com a união homoafetiva, pessoas do mesmo sexo, o papel de mãe se torna cada vez menos importante aos olhos da nossa sociedade. Mas aos olhos de Deus, ela continuará sendo a portadora da vida e o pilar da sociedade. A mãe é o pilar da sociedade. Ela não é só o pilar da família, mas da sociedade como um todo. Dentre muitas mães, a Bíblia menciona o nome desta mulher, chamada Joquebede. Ela foi a mãe de Moisés, o libertador de Israel. E ela foi uma mulher especial por várias razões. Talvez a primeira, ela deu à luz a Moisés em tempos dificílimos. Todos os bebês do sexo masculino deveriam ser executados ao nascer. Como o Egito ainda não tinha a técnica do aborto, então eles matavam as crianças ao nascer. Na hora que a criança nascia do sexo masculino, ela era morta. Então ela não temeu dar à luz naqueles dias. Ela e o seu povo eram escravos quando ela deu à luz a Moisés, e agora ela faz parte dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Isso não é pouca coisa. Quantos casais estão com medo de terem filhos por causa do mundo difícil em que nós estamos vivendo? Joquebede, ela não teve este medo. Antes, ela confiou no Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mais tarde, seu filho já grande, Moisés, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e ele aceitou a sua mãe de criação e ficou do lado da mãe biológica, porque ela servia a Deus, e não do lado da mãe de criação, que servia aos demônios. Então Moisés podia dizer para os filhos de Faraó: a minha mãe é uma mulher de fé. A minha mãe é uma mulher de fé. Por que Joquebede entrou na lista dos heróis da fé? Veja comigo 3 razões. A primeira, ela viu o potencial de seu filho. Somente as mães conseguem ver o lado bom de seus filhos. Enquanto a sociedade só enxerga o que há de pior neles, a mãe, por algum milagre divino, ela consegue perceber características boas e positivas na vida de seus filhos. Verso 23, pela fé Moisés, já nascido,
foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Formoso não quer dizer apenas que era uma criança bonita, de aparência física agradável, mas ela podia ver que havia algo de especial na vida daquela criança. Ela que também foi a mãe de Arão e a mãe de Miriam, mas ela percebeu que Moisés era diferenciado, não somente por causa da sua beleza física, mas talvez porque Deus tenha mostrado que ele seria alguém diferenciado e alguém especial neste mundo. Toda criança que vem ao mundo tem o potencial de ser uma pessoa do bem, uma grande pessoa, mas também tem o potencial de ser uma pessoa do mal, uma má pessoa. Porém, a mãe de Moisés, ela percebeu que ele seria uma boa pessoa. E todas as mães sempre esperam o melhor de cada um de seus filhos. Alguns anos atrás, um jovem universitário americano matou numa única noite 30 pessoas e depois se suicidou no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Seus pais disseram aos prantos: nós nunca esperávamos isso dele. E é verdade, as mães jamais esperam o pior de seus filhos. Elas nunca esperam que seus filhos se desviem do caminho da honestidade, da verdade, do caráter, da pureza. Desde que Moisés nasceu, Joquebede sabia que ele seria alguém muito especial. Ela esperava somente coisas boas por parte dele, como toda mãe deve fazer em relação aos seus filhos. Quando eu era aluno do primário, eu me lembro do Aloísio. Aloísio era um menino levado, que estudou comigo no 3º ano do primário. Ele conversava muito durante as aulas, ele não estudava direito. Um dia sua mãe apareceu na sala de aula, ouviu da professora todas as queixas a respeito de seu filho, e ali mesmo, em frente da classe, aquela mãe xingou o seu filho, de vários nomes, e prometeu dar-lhe a maior surra quando ele chegasse em casa. Pobre Aloísio, a própria mãe não acreditava que ele podia melhorar. Mãe, porém, é aquela que não perde a esperança, amém, irmãos? Ela acredita que seu filho pode vencer até o último dia de sua vida. E o que Joquebede viu em seu filho Moisés? Primeiro, que seu filho era formoso, porque viram que era um menino formoso. Agora, cá entre nós, sejamos sinceros e honestos. Dizem que não existe recém-nascido bonito, mas tente dizer isso para uma mãe. Assim que o bebezinho nasce, principalmente de parto normal, tente dizer para a mãe que aquela criança não é bonita. Eu sempre digo, é a cara do pai. Amém, irmãos? Eu sempre digo, é a cara do pai. Não importa como a criança sai do útero, com a carinha amassada, ou até mesmo com defeitos físicos, a mãe sempre acha o seu bebezinho a criatura mais linda deste mundo. Moisés era realmente um bebê formoso. Êxodo 2:2 diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Talvez Deus tenha dado uma beleza tão especial, tão diferenciada para aquele bebê, que Joquebede soube que ele seria alguém especial neste mundo. Só que existe a tese que quando o bebê é bonito demais ao nascer, mais tarde ele fica feinho. Acho que este foi o meu caso. Minha mãe dizia que eu fui o bebê mais bonito da família. E eu acho que ela tinha toda a razão. Olha que bebê lindo. E continua sendo. Mas hoje em dia, fora a dona Raquel, sem comentários. Mas agora, eu conheci um bebê muito lindo. Eu tinha 12 anos de idade, ele acho que ia fazer 1 aninho de idade, e ele era um bebê muito lindo. É esse daí. Só que aí ele já estava mais grandinho. Olha aí, olha que bebê mais lindo, não é verdade? E é aqui onde a tese realmente se concretiza.
Quando o bebê é muito bonito, olha o que acontece com ele depois de grande. Olha o que acontece com ele depois de grande. Nós dois somos a comprovação que essa tese é verdadeira. Agora, quando o bebê é feinho, aí quando ele cresce ele fica mais bonito, é o contrário. Certa mãe, querendo muito convencer a filha que a filha era bonita, e aos olhos da mãe, toda filha é linda, ela foi à escola durante as festas juninas, e ela comprou todas as rifas da filha, para garantir que a filha fosse escolhida a rainha da escola. A mãe não estava mentindo, pois aos seus olhos, a filha era a mais linda de todas. É muito importante que os pais tenham então uma impressão positiva sobre os seus filhos. Podem ser feinhos, podem ser ingênuos para o mundo lá fora, mas para as mães são lindos e são inteligentes. Joquebede passou pouco tempo com o seu filho, mas o tempo que passou como mãe e mais tarde como babá cuidadora foi suficiente para transmitir amor e confiança a Moisés. Em segundo lugar, seu filho era especial e ela pôde observar isso, porque viram que era um menino formoso. Infelizmente, muitos pais olham hoje em dia para os filhos que nascem como qualquer criança que vem ao mundo, mas não deveria ser assim. Seu filho é um ser especial, e ele veio a este mundo para cumprir um propósito especial, e é aqui onde o comunismo acaba se conflitando com a família. O comunismo não quer que os pais vejam seus filhos como sendo seres especiais. Não querem que seus pais achem seus filhos mais lindos, mais inteligentes. O comunismo quer que os pais vejam seus filhos como uma criança qualquer, mas isso é impossível, porque Deus colocou no coração dos pais, e principalmente no coração das mães, que seus filhos são únicos, exclusivos e especiais. Amém, irmãos? Joquebede, ela viu que seu filho era especial. Sabia que Moisés, ele veio ao mundo para ser um agente nas mãos de Deus, e ela viu o potencial nele, e ela não teve medo do Estado, ela não teve medo do governo. O amor por seu filho foi muito maior que o seu medo do governo, ou do que poderia lhe fazer o rei. Graças a Deus, toda a oração que a minha esposa Raquel já fez em favor de nossas duas filhas, eu tenho que dizer que foram cumpridas. Minha esposa orou pela salvação, as filhas foram salvas. Minha esposa orou pela consagração, minhas filhas são consagradas a Deus. Minha esposa orou por obediência, elas sempre foram obedientes. Mas minha esposa nunca pediu por dinheiro, nunca pediu por fama, pediu apenas pela proteção de Deus sobre a vida delas, como Joquebede fez para com Moisés. Infelizmente, já ouvi alguns pais decepcionados com seus filhos, dizendo: pastor Rômulo, as suas filhas são especiais, porque desde cedo elas foram criadas no Evangelho, mas meus filhos é outra história. Não, seus filhos também são especiais. Mas como que o senhor sabe disso? Porque a palavra de Deus me diz, Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Qualquer filho, amém, irmãos? A qualquer hora, filho de um bom casamento, filho de um péssimo casamento, filho fora do casamento, e até filho de um estupro. A palavra de Deus é clara, todo filho é galardão, todo filho é herança do Senhor. Todo filho que vem ao mundo. Nenhum filho é castigo da parte de Deus. Crianças nascem para ser uma bênção, depois se tornam problemas, porque não foram bem criadas, bem discipuladas e bem disciplinadas. Mãe, acredite sempre em seus filhos. Olhe para o potencial deles e lembre-se que são seres especiais que Deus
soberanamente colocou em sua vida. E o que mais levou a mãe de Moisés a fazer parte dos heróis da fé? Segunda razão, ela arriscou a própria vida pelo filho. E que mãe não faria isso? Verso 23 diz que pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Não só Joquebede, mas o marido dela também, ambos arriscaram a vida para salvar a vida de seu filho. Isso me fez lembrar da mãe do ex-goleiro do São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni. Quantos aqui sabem quem é Rogério Ceni? A maioria de nós. Ao saber que estava grávida do Rogério, o cardiologista da mãe sugeriu que ela fizesse um aborto, pois a gravidez seria muito arriscada, no caso dela que tinha problemas cardíacos. Porém, ela não sentiu paz, como boa católica que era, e preferiu arriscar a própria vida, ao invés de matar o bebezinho ainda dentro do seu útero. Ela teve o filho com bastante saúde, e ela mesma não morreu por causa da gestação. Hoje seu filho é uma das pessoas mais conhecidas, mais famosas do Brasil, e ele carrega a mesma fé em Deus que sua mãe uma vez carregava. Joquebede foi corajosa também, e mais tarde a sua coragem influenciou a vida e a decisão de seu filho. Veja o verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Também pudera tal mãe, tal filho. Amém, irmãos? Por isso Moisés foi um homem tão corajoso. Primeiro, ela colocou Deus acima dos homens. Devemos sempre obedecer às leis do nosso país, mas quando as leis do nosso país interferem com a lei do nosso Deus, aí nós ficamos do lado do nosso Deus. E é por isso que a nossa Constituição de 88 reza que o Estado não pode mexer na consciência religiosa das pessoas. O Estado não pode interferir com a consciência religiosa das pessoas. Faraó disse, mate as crianças do sexo masculino, mas Deus disse, não matarás. Amém, irmãos? Será que Joquebede foi a única judia que obedeceu a Deus e a outras judias obedeceram a Faraó? Esperamos que não. E esse tipo de situação sempre aconteceu no país da China, quando havia a lei apenas de um filho. Mas muitas mulheres chinesas não obedeceram ao PCC, não obedeceram ao Partido Comunista Chinês, antes obedeceram à sua consciência e não mataram os seus filhos. Atos 5:29 diz, porém respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma vez o Ministério da Educação exigia que as escolas ensinassem educação sexual para as crianças desde muito cedo, desde muito pequenas. E não só educação sexual, mas até o uso de preservativos para crianças inocentes. Isso nada mais é do que erotizar a criança e conduzi-la ao sexo precoce. Agora, o governo, às vezes, pode até estipular esse tipo de aula, mas nós pais ainda somos os maiores responsáveis pelos nossos filhos. Amém, irmãos? Nós somos os maiores responsáveis por eles. Então, desde o início, nós pais combinávamos com a escola de nossas filhas que quando chegasse a hora de dar tais aulas, nós ensinaríamos o que estava no livro para as nossas filhas dentro de casa e não numa sala mista com outros meninos ouvindo a mesma história. Joquebede foi uma mãe assim, que colocou Deus e os princípios bíblicos acima dos homens na hora de proteger o seu filho. E além disso, ela confiou em Deus acima do perigo. Êxodo 2 diz que ela colocou seu filho dentro de uma cesta e lançou aquela cesta
dentro do rio Nilo, água abaixo. Ele poderia ter sido comido e devorado pelos crocodilos do Nilo ou por outros animais, mas ela confiou em Deus. Se ficasse com ele, então ele seria morto pelos soldados de Faraó. Se o colocasse no rio, ele poderia ter sido morto pelos animais. Ela optou pelo segundo, mas confiando em Deus. Hoje em dia há muitos perigos rodeando os nossos filhos, principalmente no ambiente escolar. São aliciados para a fornicação desde cedo. São encorajados ao uso de drogas por outros colegas. Aprendem a roubar, mentir, são incitados à violência. Podem ser sequestrados e mortos. Aprendem ideologia política. Aí você diria, mas meus filhos estão numa escola confessional, numa escola que se chama de cristã. Nada disso vai impedir que esses perigos aconteçam ao redor deles. Por isso os pais precisam ser vigilantes, participantes. E é por essa razão que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A solução é entregar os seus filhos completamente nas mãos de Deus todos os dias e confiar em Deus para guardar os seus filhos do perigo todos os dias. Quando jovem, meu cunhado caçula, pastor Haroldo Gilmer, decidiu que seria missionário na Camboja. Só que na Camboja, naquela época, os cidadãos americanos que apareciam eram odiados e algumas vezes até executados, a sangue frio. Quando soube da notícia, minha sogra, dona Linda, disse: prefiro meu filho na Camboja, no centro da vontade de Deus, do que na grande São Paulo, fora da vontade de Deus. Então esse é o segredo, mãe: ajudar o seu filho a estar no centro da vontade de Deus em todos os momentos da vida dele. Joquebede alcançou o corredor dos heróis da fé. Por quê? Porque ela viu o potencial na vida de seu filho, e ela arriscou a própria vida pela vida de seu filho. E terceiro, ela deu exemplo de fé para o seu filho. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Veja, Moisés não adquiriu esta fé por meio dos ensinamentos que recebeu na Universidade do Egito. Sim, Moisés se formou pelas universidades do Egito, mas não foi de lá que ele adquiriu a sua fé. Sua fé veio de sua mãe, que cuidou dele como mãe por 3 meses, e o restante da vida dele como babá e conselheira. E ninguém ensina sobre fé melhor que uma mãe crente e piedosa. Moisés deve ter ouvido falar sobre o nascimento dele, a ordem de Faraó para mandar matar todos os bebezinhos do sexo masculino. Ele ouviu falar da coragem de sua mãe, o livramento de Deus. Então agora ele tinha 1001 razões para ter fé e escolher a Deus ao invés do Egito. Certa mãe estava grávida de 5 meses, mas nunca tinha sentido a criança mexer dentro do útero. A pedido da médica, ela fez um ultrassom que não detectou batimento cardíaco, nenhum tipo de movimento fetal. Conclusão: aborto retido. De acordo com o laudo, a mãe estava carregando um aborto retido. A médica então passou um remédio para acelerar o aborto. A mãe, desconsolada, saiu do consultório aos prantos. Telefonou para uma conselheira espiritual que apenas lhe disse: vamos orar, não tome o remédio ainda, vamos orar. 5 dias depois, a médica telefonou para a paciente e disse: você precisa apressar logo este aborto, você corre perigo de infecção. E a mãe disse: doutora, antes de tomar este remédio, podemos fazer mais uma vez um outro exame de ultrassom? O exame foi feito e o batimento cardíaco foi detectado.
E hoje, 27 anos mais tarde, aquela criança é uma bela moça, é uma bela mulher. Que fé daquela mãe! Esta filha realmente pode dizer: eu tenho uma mãe de fé. A fé da minha mãe me livrou da tecnologia. Amém, irmãos? Porque a tecnologia falha também. Ou se você preferir, como eu, o laudo estava certo, mas Deus me ressuscitou dentro do ventre da minha mãe. Seja o que for, os nossos filhos precisam de fé para viver neste mundo, e as mães são os melhores exemplos de todos. A minha mãe é uma mulher de fé, por quê? Ela acredita no meu potencial, ela arriscou a sua vida para me dar a vida, e ela é um exemplo de fé para a minha vida. Vamos todos ler juntos Provérbios 31, verso 10. Todos juntos. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Se você tem uma mãe, você já achou tal mulher. Se você é mãe, você pode ser esta mulher. Vamos orar.